Graças a paz, irmãos, amém? Graças a paz, irmãos, amém? Nós temos, pela manhã, aos domingos, com a Elise, estudado um pouquinho sobre João 10. Eu confesso que tem sido para mim uma bênção. E se você não tem tido oportunidade de estar aos domingos pela manhã, é um convite que eu faço para você, para que você seja também impactado pela palavra de Deus. E se você perdeu, porque há 2 domingos nós estamos falando especificamente sobre o texto de João 10, e há 2 domingos nós temos falado sobre a parte onde Jesus se intitula como bom pastor. O texto mostra essa expressão de Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. E eu tenho refletido sobre essa afirmação de Jesus, refleti um pouquinho hoje, especificamente sobre isso. Você tem a oportunidade de procurar o Paulo e pedir os DVDs dessas mensagens, para que você também seja impactado, como eu fui domingo passado, e como eu fui esse domingo. E é interessante que eu pensei sobre a questão do pastor, não a questão do pastor, eu, Silas, Elise e outros pastores, mas a questão do que significava na época ser um pastor. E eu confesso que está longe de mim tentar refletir com tanta capacidade e profundidade como a Elise faz pela manhã, mas eu gostaria de rapidamente falar aquilo que ficou no meu coração. E a primeira das coisas, irmãos, que nós precisamos fazer nessa noite é alinhar a expectativa, alinhar as nossas expectativas. E eu fiquei pensando se, quando uma ovelha de alguma maneira quisesse fazer parte de algum rebanho, ou quando um pastor tivesse alguma ovelha nova para cuidar, de que maneira esse pastor poderia explicar para aquela ovelha o que ia acontecer ali, tudo o que aconteceria durante o tempo que aquela ovelha ficasse naquele rebanho. E eu lembrei de algumas coisas, irmãos, para que eu e você pudéssemos entender nessa noite mais uma vez, até porque nós temos o cuidado aqui na igreja de deixar algumas coisas muito claras. E a primeira delas é essa, que por ser cristão, todos os nossos problemas seriam resolvidos. A primeira mentira, e a primeira coisa que talvez o pastor Davi, por exemplo, falasse para suas ovelhas é: presta atenção, é o seguinte, você vai ter problemas, tem riscos, tem perigos, tem algumas coisas, em alguns casos conhecidos nossos, a pessoa depois que começa uma caminhada com Cristo, os problemas aumentam, e a estrada fica um pouquinho mais difícil. É totalmente errado dizer ao não cristão: confie em Deus e seus problemas desaparecerão, crê em Jesus, e aí você nunca mais vai ser derrotado, você vai ter vitória, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Isso é extremamente injusto, isso é antibíblico. Não existe na Bíblia nada disso. Nas passagens mais usadas para de alguma maneira mostrar que nós podemos tudo, que nós somos supercrentes, por exemplo, Paulo quando diz: tudo posso naquilo que me fortalece. Tá bom, eu posso tudo, então agora eu vou mandar meu chefe tomar banho, e mesmo assim ele vai me promover. Eu vou lá e vou comprar um carro novo em 72 vezes, e vai cair dinheiro na minha conta, e uma série de coisas. Nesse texto de Paulo, onde ele diz: tudo posso naquele que me fortalece, é um texto que ele diz antes: eu passei fraqueza, fome, luta, dificuldade, um monte de coisa, mas ainda assim tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus, é Deus que nos dá força para que possamos caminhar. Então, irmãos, não é porque somos cristãos, ou porque estamos aqui nessa noite, que nossos problemas serão resolvidos. A segunda coisa é que se você tem um problema, é porque lhe falta espiritualidade. Irmão, você está nessa luta aí, falta orar um pouco mais, faz um jejum aí de 40 dias aí, que irmão, todos os problemas vão ser resolvidos. Irmãos, a existência de um problema nos mostra simplesmente que nós somos humanos. Nós somos humanos e temos problemas. Isso é o que um problema mostra para nós. Então, qualquer tentativa de dizer para você: irmãos, está faltando orar um pouco mais, está faltando jejuar um pouco mais, está faltando buscar um pouco Deus, isso está um pouco equivocado. Nós precisamos sim, sempre orar mais, buscar mais a Deus, estar mais na igreja, com certeza.
mas isso ainda assim, por mais que você ore todo o tempo, como é o conselho de Tessalonicenses, ore sem cessar, ainda assim, você está sujeito a ter problemas. A terceira coisa, parecida com a segunda, é que uma exposição a ensinamentos bíblicos sólidos resolve automaticamente todos os problemas. Na verdade, irmãos, muitas vezes o que entendemos aqui, e o que aprendemos, e o que refletimos juntos como igreja, muitas vezes são princípios, na verdade, são princípios que nos guiam durante a nossa vida, e fazem com que, de alguma maneira, a nossa caminhada se torne um pouco mais suportável. Ainda assim, irmãos, nenhuma promessa será feita nesse púlpito, que prometa para você uma vida fácil. 2 Coríntios 4,17, Paulo diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nessa parte aqui, 2 Coríntios, Paulo está dizendo aos sofrimentos leves e momentâneos. Num outro momento, uma carta a Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, ele diz o seguinte: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Aqui já não são leves e momentâneos sofrimentos, aqui são simplesmente sofrimentos. Em Tiago 1,2, a coisa começa a ficar um pouquinho pior. Meus irmãos, considerem motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Começamos com leves e momentâneos, depois sofrimentos, e agora são diversos sofrimentos, diversas provações. E ainda em 1 Pedro 1,6, o texto diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. A Bíblia então, irmãos, não nos promete nada diferente de momentos difíceis, sim, de momentos de dificuldade, sim. A Bíblia não nos mostra que nós somos intocáveis, que nós não teríamos aflições, que nós não teríamos dificuldades. E se ainda assim, irmãos, você precisar rapidamente de exemplos, eu vou citar dois. Um que eu gosto muito, que você deve gostar e conhece, que é o exemplo de Jó. Jó perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 5.000 bois, 500 jumentos e inúmeros servos. Todos os seus 10 filhos morreram por causa de um fortíssimo golpe de vento. No texto de Jó, um servo chega e fala: ô Jó, morreu ovelha, dá 5 minutos passa o outro, morreu camelo, vem mais um boi, vem mais outro servo jumento, e daqui a pouco veio e falou: ó, bateu um vento lá e morreu os filhos e todo mundo. Do dia para a noite, o maior homem, que era Jó, alguém poderoso em todo o Oriente, vira um miserável. Ainda assim, depois que ele perde tudo, coitado de Jó, perde tudo, o versículo 7 do capítulo 2 de Jó diz o seguinte: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Ainda assim, Jó perdeu tudo que ele tinha, ainda assim ele foi afligido por uma enfermidade. Meredith Kline diz o seguinte, ela narra sobre a doença de Jó o seguinte: a doença de Jó era aparentemente incurável. Os terríveis sintomas incluíam erupções inflamadas, acompanhadas de pruridos intensos, vermes nas úlceras, corrosão dos ossos, escurecimento e queda da pele, assim como terríveis pesadelos. Embora alguns deles possam ser atribuídos à prolongada exposição que se seguiu ao início da doença, cada vez mais Jó piorava. Ao que parece, todo o corpo de Jó foi rapidamente atacado pelos sintomas repugnantes e dolorosos. Jó perdeu tudo, estava sofrendo muito, e ainda assim Jó tenta de alguma maneira perguntar o que estava acontecendo. Em Jó 38, 3-5, Deus responde para Jó o seguinte: prepare-se como simples homem, vou fazer-lhes perguntas, e você me responderá. É o que Deus disse para Jó. E a primeira pergunta é: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir?
Ô Jó, você está me questionando, você está perguntando qualquer coisa. Eu sou o Deus que criou o universo, eu sou o Deus que fez todas as coisas. Deus não revelou qual era o plano dele, até porque Deus é soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre os nossos problemas, sobre a situação de Jó. Deus também era soberano. E nesse momento então Jó revela a si, Deus se revela, Deus revela a si mesmo para Jó. Ó Jó, eu que criei tudo isso. Como você pode questionar? Jó então vive um momento de dificuldade. Jó vive um momento muito difícil. E ainda assim, irmãos, nós vemos lá no começo do livro de Jó, no capítulo 2, no versículo 10, Jó falando para uma mulher: ô sua doida, eu vou aceitar o bem dado por Deus e não vou aceitar o mal? Será que eu aceito quando vem a bênção, fico feliz, dou glória a Deus, e quando vem a aflição, a dificuldade, então eu viro as costas para esse Deus? Alguém que teve uma vida, na primeira análise, também injusta, foi Jesus Cristo, até porque foi morto numa cruz. Era como se o errado estivesse triunfando sobre o certo. Em Mateus 26, versículo 39, Jesus falou: passa de mim esse cálice. Deus, Pai, passa de mim esse cálice, porque está difícil, está complicado, eu não consigo aguentar. E Jesus tem uma oração não respondida, até porque o cálice não foi passado. E Jesus tem sim que enfrentar aquela cruz, e graças e glórias a Deus por isso, porque essa cruz que faz com que você estejamos aqui nessa noite, possamos ter acesso a esse Deus. E esse mesmo Jesus, no capítulo 16 de João, versículo 33, diz: nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Porque Jesus disse: eu venci o mundo, eu estou aqui também, eu passei aqui durante 33 anos por aflições, por dificuldades, por as mesmas coisas que vocês passam e vão passar. Jesus pendurado naquela cruz, vendo talvez ali, sentindo toda aquela pressão, o afastamento de Deus, o abandono, ainda assim Jesus tem tempo de, nos 45 do segundo tempo, perdoar um ladrão e iniciar um relacionamento da sua família, da sua mãe, com um dos seus discípulos, João. Até agora, irmãos, eu falei só coisas ruins para você. Mas na verdade, a nossa expectativa precisava estar no mesmo patamar, para que nós possamos entender que caminhar com Cristo, servir a Jesus, tem seus riscos, tem suas dificuldades. Ainda assim, se eu abrir o microfone aqui, você vai contar muitas coisas abençoadas. Só a possibilidade de nós estarmos aqui nessa noite é uma bênção, é um milagre, porque a misericórdia de Deus foi renovada nessa manhã, o amor dele foi renovado, e nós podemos cantar nessa noite, e nós podemos louvar. Leandro, o que você pensou então? O que a questão do pastor, da afirmação de Jesus em João 10 sobre ser o bom pastor, falou com você? E a função do pastor, irmãos, naquela época era uma atividade muito comum em Israel. A Elise falou sobre isso nesses domingos. A ovelha, cada uma das ovelhas era muito especial para o pastor. Cada ovelha tinha uma história, cada ovelha até possuía um nome. Tanto que em Lucas 15, uma parábola citada por Jesus, versículo 4 ao versículo 6, diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Tem 100 ovelhas, perde uma, deixa para lá, eu não vou voltar não vou me arriscar. Não, o pastor tinha essa responsabilidade, essa função, esse amor, porque cada ovelha tinha uma história, cada ovelha tinha um nome, um significado para aquele pastor. Irmãos, as ovelhas são tolas demais, são estúpidas. Você nunca vai ver uma ovelha lá no Faustão, no Se Vira nos 30. Você vai ver o cachorrinho bonitinho, a galinha tocando piano, vai ver uma série de coisas. Você não vai ver uma ovelha, porque ela é estúpida, ela é indefesa, ela não tem garra, ela não tem presa, até para que ela possa se defender de um predador. A ovelha tem medo de água agitada,
para beber, até para beber água, a ovelha precisa de um lugar extremamente calmo. A visão da ovelha é ruim, ela só enxerga a pequenas distâncias. As ovelhas são sujas, nem se limpar elas conseguem sozinhas, irmãos. Para que elas possam dormir, tudo precisa estar muito bem. Nenhuma possibilidade de um predador atacá-las, nenhuma tensão rodando ali o rebanho, nenhum inseto no ar, nem mesmo insetos poderiam estar por ali, nem fome, nem nada disso. Tudo precisava estar perfeito para que as ovelhas pudessem, de alguma maneira, descansar. Ainda assim, irmãos, aquelas ovelhas têm muitos perigos, e um deles é os predadores. 1 Samuel 17, 34 e 35, diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Davi, que era um conhecido pastor, falou: eu cuido da ovelha, se vir um predador, se vir urso, se vir leão, não tem problema não, eu vou atrás, vou para a batalha, se precisar, eu pego lá, finalizo o leão, e acaba a coisa. Eu pego a ovelha e levo a ovelha embora. Levo a ovelha embora, eu defendo, pode ser urso, pode ser leão, não importa. Não importa o predador que fosse, o pastor estava disposto a defender aquelas ovelhas. Uma outra coisa, irmãos, um grande perigo para as ovelhas também era que elas se perdessem. A ovelha que o pastor entendia que ela podia se desviar de alguma maneira, recebia um cuidado especial. Muitas vezes as pernas eram amarradas, em casos extremos uma das pernas era até quebrada, para que a ovelha não pudesse fugir. Um outro perigo é que os pastos verdejantes não fossem encontrados, para que aquelas ovelhas pudessem descansar, e o relevo natural da Judéia não era propício a pastos verdejantes. Os montes à volta de Belém, onde Davi guardava ali o rebanho, eles não eram tão verdinhos e bonitinhos e viçosos como as ovelhas precisavam. Ainda hoje, irmãos, ainda hoje, aquela região ali é bem pálida, bem tostada, e qualquer pasto verdejante naquela região da Judéia ali, era um árduo trabalho de um pastor. Era um árduo trabalho de um pastor que, de alguma maneira, criou todo um ambiente para que as suas ovelhas descansassem. Além disso, se não bastasse, nós temos plantas venenosas que podiam ser fatais para as ovelhas, e cujo simplesmente não só comer uma planta venenosa, mas encostar em um espinho daquelas plantas, podem penetrar nas narinas das ovelhas e causando dores insuportáveis. E por fim, irmãos, os insetos. Se uma mosca depositar ovos na membrana do nariz da ovelha, esses ovos se tornam larvas e a ovelha fica louca, insana. Se tiverem moscas em volta, a ovelha não come, não dorme, não faz nada. Nem alimentar os seus cordeirinhos ela faz, se estiverem insetos. Legal, Leandro, você me deu péssimas notícias, continua me dando péssimas notícias. Inclusive porque é muito arriscado ser uma ovelha. Talvez, se eu tivesse que nascer um bicho, eu não nasceria ovelha. É muito arriscado, você tem predador, você tem pastos que precisam ser verdes, você tem plantas e você tem insetos. Ainda assim, irmãos, como pastorear era uma atividade muito comum naquela época. Jesus, em João 10, versículo 11, eu quero que você abra comigo, ele faz a principal afirmação para nós nessa noite. Teremos aflições no mundo, o trabalho de um pastor é extremamente difícil, demanda muitos cuidados. Ainda assim, Jesus em João 10, versículo 11 diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu lembro muito bem de há 10 anos atrás eu estar numa aula
sobre grego, e a professora disse o seguinte, que eu já falei isso aqui há alguns anos atrás, que o grego original desse texto diz o seguinte, a tradução para nós, eu sou o bom pastor, mas na verdade, a tradução correta do grego seria, eu sou o pastor, vírgula, o bom. Eu sou o pastor, vírgula, o bom. Com essa afirmação diferente, Jesus estava dizendo que ele não era qualquer pastor. Com essa afirmação, Jesus estava dizendo que ele era o melhor pastor. Eu sou o pastor, o bom. O melhor pastor que qualquer ovelha já teve, um pastor que vai se preocupar com os predadores, o pastor que vai garantir um pasto verdejante, o pastor que não vai deixar as ovelhas comerem as plantas erradas, um pastor que vai afastar os insetos, um pastor que vai lutar por essas ovelhas. Jesus está dizendo, entendam isso, todo esse trabalho árduo de um pastor, todas as dificuldades que as ovelhas passam durante a sua vida, tudo isso que vocês verem, o cuidado de um pastor, por mais o melhor pastor que ele seja, como foi Davi, que matou urso, matou leão, para que defendesse as ovelhas, por todo esse cuidado, pegue o melhor pastor que você tem, eu sou ainda melhor que esse pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, e Jesus comprova isso quando vai naquela cruz, e morre por mim e por você. Leandro, nós temos então o melhor pastor, sim, nós temos o melhor pastor, e esse melhor pastor que é Jesus Cristo, é o pastor que cuida de nós, é o pastor que em meio às nossas adversidades, às nossas lutas e às nossas dificuldades, é o pastor que está conosco, e é nessa mesma perspectiva de um pastor, é na mesma perspectiva do entendimento dessa função do pastor, é que Salmo 23:6, e para mim, pessoalmente, uma das melhores afirmações de toda a palavra de Deus, Salmo 23:6 diz o seguinte, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Me permita ler o mesmo texto em mais 3 versões da palavra de Deus, a primeira delas a versão da Bíblia Viva, e diz assim, eu tenho absoluta certeza que a tua bondade e o teu amor cuidadoso me acompanharão todos os dias da minha vida. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Por último, a versão da Bíblia Mensagem diz o seguinte, tua bondade e o teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. A bondade e o amor desse pastor, que é o melhor pastor, que cuida das ovelhas, que conhecia os desafios de ser um pastor, quando faz a afirmação dizendo, eu sou o melhor pastor que qualquer ovelha pode ter, eu sou o melhor pastor, de qualquer exemplo que vocês citarem, eu sou o pastor o melhor, o bom pastor, é esse pastor, irmãos, que pode através das palavras de Davi, aqui no Salmo 23, versículo 6, confirmar que a bondade, e a misericórdia e o amor vão certamente, irmãos, a palavra aqui certamente significa para nós que não há dúvidas, eu e você não podemos ter dúvidas nessa noite, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão ficar conosco durante todos os dias das nossas vidas, como diz a palavra na versão, a mensagem aqui, essa bondade, essa misericórdia, esse amor vão correr atrás de nós, todos os dias, vão correr atrás de nós, você não vai querer mais, não quero mais bondade, não quero mais misericórdia, não quero amor, mas ainda assim, misericórdia, bondade e amor se renovarão diariamente nas nossas vidas, bondade para suprir qualquer carência, irmão, que você tenha, misericórdia para perdoar todos os nossos pecados, as nossas falhas, todos os dias, foi assim hoje, vai ser assim amanhã, vai ser assim daqui a 1 ano, vai ser assim daqui a 10 anos, todos os dias das nossas vidas. O pastor consegue aniquilar todos os leões e todos os ursos? Não, ainda vai ter predadores. Ele consegue transformar todas as terras ruins em pastos verdejantes? Não, ainda vai ter terras ruins,
ainda vai ter perigo, ainda vai ter dificuldade, irmãos. Só que o que aquelas ovelhas fazem é confiar no pastor. O que aquelas ovelhas fazem é entender que certamente bondade e misericórdia vão nos acompanhar por todos os dias das nossas vidas. E o que eu quero então, irmãos, refletir com você e falar que depois de entender que nós temos problemas, que nós temos dificuldades, entender o trabalho árduo do pastor, o que eu quero falar para você nessa noite, irmãos, confie no Senhor. Dificuldades, perigos, incertezas, lutas, mas ainda assim, nós podemos confiar no nosso pastor, que é o melhor pastor, que é o bom pastor. Certamente, bondade e misericórdia vão nos acompanhar. Como diz a versão, a mensagem, bondade e amor vão correr atrás de nós todos os dias. A cada dia isso é renovado nas nossas vidas, é renovado a cada manhã. E nós podemos caminhar em meio às lutas, em meio às dificuldades, confiando nesse pastor. E eu termino lendo 3 salmos. O primeiro deles, o Salmo 27:1, que diz o seguinte: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Versículo 10 do Salmo 27, ainda que abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. E por último, Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Confie no melhor pastor, confie no bom pastor, e talvez essa confiança faça com que a nossa caminhada seja mais suportável. Talvez confiar, descansar, entregar as aflições para Ele, faça com que a nossa caminhada seja mais suportável, não mais fácil, mas um pouquinho mais, não, nem simples nem fácil, mas que realmente a caminhada se torne um pouco mais suportável, se entendermos que nós temos o melhor pastor ao nosso lado, se entendermos que é esse pastor que nos garante bondade e misericórdia renovada a cada manhã, renovado cada manhã, certamente, sem dúvida, sem nenhuma possibilidade de dar errado, bondade e misericórdia são renovadas para nós diariamente, e que isso faça com que nós possamos caminhar em meio às dificuldades, confiando em Deus, confiando no nosso pastor, que é o melhor. Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de fazermos parte do teu rebanho, Pai. Nós te agradecemos por termos Tu como nosso pastor, como o melhor pastor, como um bom pastor, Pai. Isso nos dá certeza que estamos cuidados por Ti, Pai. Isso nos dá a certeza que a Tua bondade, a Tua misericórdia são renovadas a cada manhã, são renovadas a cada dia, Pai. Isso não causa nenhuma dúvida, porque a Tua palavra diz que certamente, a Tua palavra diz que essa bondade, esse amor correm atrás de nós todos os dias, Pai, e nós podemos nos apegar a essa certeza, podemos nos apegar e descansar em talvez pastos não tão verdejantes, porque temos dificuldades e temos lutas, mas ainda assim confiamos em Ti, que é o melhor pastor, é a melhor opção para nós, Pai. Nós confiamos em Ti, porque muitas vezes a caminhada é insuportável, a caminhada é difícil, nós não temos opções, mas em Ti, Pai, nós temos a certeza de misericórdia, bondade e amor renovados a cada manhã. Nos ajuda a confiar em Ti, nos ajuda a entender isso, Pai, para que possamos avançar, para que possamos ficar firmes, confiar em Ti, Pai. Confiar em Ti, que é o nosso refúgio e fortaleza, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você, que possamos confiar, que possamos aprender a confiar nesse Deus, que certamente tem renovado a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor por nós. Amém?